Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei as questões trazidas pelos amigos. Os amigos que entram em contato comigo, comentando vídeos como esse, comentando as postagens que faço por escrito, não é? Os comentários desses amigos, às vezes são questões, às vezes são apenas, né, reinterpretações das coisas, continuidade da conversa desses amigos. Aparecem aqui no formato de formulações, né, para vídeos como esse. Tá legal? Aqueles que quiserem, então, contribuir com esta continuidade de conversa, comentem esse vídeo. Eu lerei os comentários e vou proceder assim, trazer essas questões para cá. Muito bem, primeira questão de hoje. Um amigo escreveu: Marcelo, no tempo em que você era diácono da Igreja Ortodoxa, eu entendia suas postagens. Você queria levar a todos o conhecimento do caminho do cristianismo ortodoxo e fazer com que a Igreja Ortodoxa crescesse no Brasil com a adesão de brasileiros. Depois que você deixou de ser ortodoxo, a sua produção de material, os vídeos e os textos, até aumentou, pelo que eu vejo. Mas qual é a motivação de agora? Será fazer uma multidão de crentes em Ramakrishna? Não vejo nem mesmo essa motivação em suas postagens. Afinal, você pretende fazer qual o bem com esse seu trabalho? Eu já respondi questões similares a essa, muito parecidas com essa, em outras vezes, mas não tem problema. De tempos em tempos, né? Os amigos que entram em contato comigo trazem questões que às vezes aparecem em outras épocas. E eu sempre a oportunidade de colocar uma atualidade, né, nesse tipo de posição minha. Então, nos tempos que eu fazia parte da Igreja Ortodoxa, que eu era aderente a esse sistema religioso, a esse conjunto de crenças, é, o que eu fazia através dessas redes sociais era compartilhar algo que para mim era muito luminoso. Não era exatamente com o objetivo de que todas as pessoas se tornassem cristãos ortodoxos, não, porque eu tive muitas pessoas que foram, né, a qual eu fiz amizade durante esse período da Igreja Ortodoxa, que em nenhum momento apontaram qualquer tendência de conversão à Igreja Ortodoxa e nunca houve qualquer tipo de alteração na nossa relação. Porque o meu objetivo não era esse proselitismo grosseiro, né, de querer que as pessoas se tornassem isso ou aquilo, mas era compartilhar uma coisa que para mim era bom. Como você observa, por exemplo, uma árvore muito bonita e fala com outra pessoa: Poxa, eu encontrei uma árvore ali naquela esquina, lindíssima, cheia de flores e tudo mais. Passa lá e dá uma olhada. É mais ou menos isso, você compartilhar uma coisa que você acha positiva. Sem objetivo de que, sem nenhuma, né, questão, né, de retorno disso. Ah, se a pessoa não achar tão bonita assim, eu vou ficar chateado com ela. Não, não tem nada a ver. Ou fazer com que as pessoas continuem propagando. Olha, por favor, hein? Assim que você vê aquela árvore, você vai dizer para mais 10 pessoas, uma corrente. Não. Não era assim nos tempos da Igreja Ortodoxa. Nos tempos da Igreja Ortodoxa, em virtude da questão, né, litúrgica, sacramental, de ter um lugar físico onde você realiza coisas, eu convidava as pessoas para experimentar aquela liturgia, aquelas coisas todas, e entendia que uma vez que as pessoas se interessassem por aquilo, seria muito bom que elas tivessem acesso àquilo de modo concreto, real. Ou seja, né, eu morava no Rio de Janeiro. E uma pessoa que morasse em Manaus, uma pessoa que morasse no Acre, uma pessoa que morasse no Rio Grande do Sul, uma pessoa que morasse em qualquer lugar, poderia ter a mesma experiência se lá existisse também uma comunidade com as mesmas características e tudo mais. E era essa a motivação. Era falar sobre alguma coisa que eu estava vivendo. Depois que eu deixei de me conectar com esse sistema, com essa religião, com essa tradição, eu continuei tendo a mesma motivação de compartilhar com as pessoas as coisas que eu acho positivas. Não sei dizer se eu hoje estou produzindo mais do que na época. Acho que não. Acho que é muito parecido. Mas o que acontece? Depois de um tempo, a minha mente migrou para a tradição de Sri Ramakrishna. Hoje em dia eu falo bastante sobre Sri Ramakrishna, tem aqui, né, a imagem do Santo Trio e tudo mais, e a mentalidade, né, o pensamento foi mais para esse caminho. Qual é o meu objetivo? Compartilhar essas coisas com as pessoas. Ah, é para que as pessoas se tornem devotas de Sri Ramakrishna? Eu não tenho esse poder, não é?
não tenho não tenho essa intenção, na verdade, de verdade mesmo. Não consigo perceber como isso seria possível, né, de se desenvolver, né? Porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima e tudo mais. O que eu tenho sim vontade é de que pessoas que precisam desta alternativa possam encontrar através de uma pessoa que está longe de ser uma pessoa popular conhecida. Então, assim, é para os meus amigos, é para as pessoas dos meus contatos. Aí, assim, isso é um pouco mais expandido com a questão de você colocar um vídeo no YouTube, porque você pode ser que você encontre visualizações, né, de pessoas que não são exatamente pessoas das minhas relações. Então aumenta um pouco mais esse benefício. Benefício para quem? Para quem se identificar com isso. Então é isso, né? Assim, estou novamente apontando para uma árvore numa esquina e dizendo: olha que bonito. É só isso. Essa é a motivação. E que bem isso pode fazer? Eu percebo que existem pessoas que dizem: poxa, isso aí que você escreveu, isso aí que você falou, me ajudou bastante a perceber as coisas de um modo mais legal. Continua sendo a mesma coisa, né? Então, é isso. Não tem muitas pretensões, não. Tudo que acontecer de bom é pela graça de Deus. É sempre assim, sempre foi assim, vai continuar sendo. Tá bom? Muito bem. Segunda questão de hoje. Um desenvolvimento aqui. Segundo a teoria do karma, explicada por muitas escolas, parte do sucesso e do insucesso que temos na vida decorre de existências anteriores. De modo que muitas vezes alguém tem uma aceitação grande sem mesmo ter grandes qualidades, porque está recebendo os méritos de uma existência anterior. E às vezes uma pessoa com muito talento não obtém grande reconhecimento ou notoriedade em virtude dos elementos de vidas anteriores. Mas se é assim, teríamos que concluir que fascínoras como Hitler, como Stalin, como Bolsonaro foram meritosos em existências anteriores e por isso alcançaram sucesso em reconhecimento popular, que sabemos que eles alcançaram a despeito de suas torpezas. Isso não seria meio contraditório, pois eles teriam evoluído e evoluído em sequência? Como explicar o sucesso dos vilões da história? Interessante. Interessante aqui, a mecânica do pensamento. O caso aqui é que as coisas não são tão simples assim, né? Existe uma tentação, né? Temos de simplificar as coisas. Muitas vezes, né, ocorre esse desenvolvimento, essas exposições que simplificam. Eu lembro que certa vez o Swami Sarvapriyananda, monge da Ordem Ramakrishna, que atualmente é o reitor do centro da Ordem em Nova York, muito conhecido, né? Eu junto com uns amigos, criei um canal chamado Luz do Vedanta para propagar os ensinamentos do Swami Sarvapriyananda com legendas em português. Sempre deixo fixado aqui no final dos vídeos links para vídeos dele. E ele traduz, né, com muito brilhantismo a perspectiva da Ordem Ramakrishna sobre o Vedanta e tudo mais. E lembro que certa questão, o Swami Sarvapriyananda estava respondendo sobre essas coisas, né? Sucesso e insucesso na vida material. E ele dizia: às vezes você percebe pessoas que nem são tão talentosas assim, e, por exemplo, um ator não é nem tão brilhante e tal, mas consegue, né, grandes premiações. Ou alguém que começa a se interessar por um instrumento e com muita facilidade desenvolve aquilo. Pessoas que, né, têm uma popularidade, um carisma, digamos assim, e outros que, a despeito de esforço e tudo mais, né, labutam mais e conseguem resultados menores. E dizia o Swami que isso poderia se explicar justamente por isso, pelos, né, não é que a pessoa fez pouco, ela fez bastante, só que você não está vendo a jornada toda, não é? Muito bem. Isso de certa maneira poderia explicar essas discrepâncias. Só que aí você tem que acrescentar também os elementos da complexidade do jogo da vida. Por exemplo, ele falava aqui desses, né, indivíduos, né, terríveis, né, na história do mundo, mas que se tornaram pessoas muito conhecidas, muito populares, né, obtiveram sucesso. Né? Eles eram ruins e obtiveram sucesso. Então, se eles obtiveram sucesso, é porque eles tinham os méritos de outras vidas. Como assim? Obtiveram mérito e agora nasceram com tendência?
que é sucesso e o que é insucesso aqui, né? Esse é um aspecto importante de se considerar. O sucesso na vida material, ele será necessariamente uma coisa boa no que diz respeito à compreensão que temos sobre sermos não este corpo, não essa mente? Ou às vezes ficamos muito presos ao mundo, sobretudo porque temos sucesso? Claro que sim. Então, assim, o que acontece é que a regra do mundo, o mecanismo do mundo é um, o mecanismo da realização do ser é outro. Né? Então, para obtermos sucesso no mundo, temos que ler o livro do mundo. Para obtermos sucessos em deixar o mundo, temos que conhecer o livro da espiritualidade. Então, há também a questão das circunstâncias, né? Stalin, Hitler, Bolsonaro, esses tipos. Eles são sempre o rosto de uma tendência. Nunca é por eles. Você não pode desconsiderar, claro, né, a importância do ícone, né, da personalidade que emoldurou. Mas assim, vamos aqui no caso do Bolsonaro, né? Um sujeito assim, pessoalmente, durante décadas foi o quê? Foi um reles, deputado folclórico, patético. Ele se tornou o quê? Um grande gênio, um maravilhoso pensador, um grande orador? Não, continua sendo a mesma figura deplorável. Por qual razão então chegou à presidência? Por causa de uma conjuntura, de uma circunstância geral que fez com que um tipo grotesco como esse se tornasse a emolduração de um ideário igualmente grotesco de uma grande parte de pessoas que se tornaram aglomeradas em virtude de muitas circunstâncias globais. Esse fenômeno, né, da ultradireita, dos novos fascismos e tudo mais, isso é global. Tem a ver com essas redes sociais, né, que falamos aqui, já toquei nesse assunto muitas vezes. Então, assim, a gente precisa compreender essas coisas, né, que não se explica facilmente isso pela questão de reencarnação e tudo mais, né? A gente não deve pensar assim. O ponto concreto é que esses grandes personagens da história obtiveram muito sucesso. De um ponto de vista mundano, pode até ser que sim. Mas do ponto de vista espiritual, eles se aterraram o mundo muito poderosamente. Então, se você for entender o mecanismo do mundo, é continuar existindo. Para o mundo continuar existindo, precisa de quê? De apego. Precisa de atração. Precisa de conexão. Então, às vezes uma pessoa que vive uma vida modesta, aparentemente desafortunada, ela tem muitos meios de alcançar conhecimento de si mesmo, que uma pessoa, às vezes, com muitos recursos, fica mais perdida, né? Nas distrações do mundo. Então é isso, né? Há uma complexidade do jogo da vida nesse mundo, né? Em que todos estamos muito interligados, conectados e tudo mais. E existe um caminho muito individual que obedece outras regras. Então é por isso que não dá para fazer essa correlação tão simplista, né, entre uma coisa e outra. Isso também tem muito aqui da influência da doutrina do espiritismo, né, na compreensão das pessoas sobre essa lógica da reencarnação, que é a ideia espírita do progresso. Para os espíritos é isso, né? Não existe reversão, você sempre progride e tudo mais. Progride em relação ao quê? Porque o espiritismo não trata da realização do Atman. O espiritismo fala de existir sempre evoluindo dentro de mundos. Essa perspectiva, por exemplo, é estranha, né? Que evolução é essa do átomo ao arcanjo? O arcanjo. Então, assim, essa ideia da existência funcionando em um mundo de dualidade, constantemente progredindo, ignora que mundo e dualidade são sempre transitórios.
Então, assim, no reino da transitoriedade, existe o quente e o frio, existe o bom e o mal, existe o liberal e o totalitário. Então, vamos estar sempre nesta mecânica, né? Então, ponto não é esse. Muito bem. Outra questão. Um amigo perguntou: li sua postagem sob o exemplo da criança que brincava com bonecos e que cada boneco era a sua própria personalidade da criança que brincava. Ok. Nisso, se entendi bem a imagem, a criança ali era Deus e cada boneco são as pessoas, os seres. Contudo, se é assim, como entender coisas como livre-arbítrio, individualidade, escolhas? Pois os bonecos não escolhem o que eles são, se são vilões ou são heróis. Esse pensamento me faz entender que, na verdade, somos um tipo de programação, ou entendi errado a imagem? Como entender melhor essa ilustração? Muito bem. Então eu fiz exatamente um texto. Já tinha feito há muito tempo atrás, mas voltei a postar em coisas que eu refaço alguns elementos e coloco, porque são ideias que eu acho importantes. E elas são revisitadas, né, constantemente. Então a ideia era essa. Eu falava, né, da minha filha que brincava com umas bonecas e tinha os vários personagens. Ela fazia as várias vozes, os vários, né, temperamentos e várias circunstâncias, né? Um bonequinho lá se dava mal, um bonequinho se dava bem, um maltratava o outro, um era bondoso, um era malvado, e tudo mais. E eu perguntava a ela se ela gostava mais de um boneco ou de outro, e ela dizia que não, que eram todos igualmente importantes, que todos na verdade eram ela, né? Ela que fazia, né, aquilo tudo. Lógico, né? Evidente, mas e aí eu conectei isso com a percepção, né, da relação entre Deus e os personagens desse mundo, fazendo entender na perspectiva vedântica, né, de que, em verdade, o ser de todos os seres é a consciência, Satchitananda, não é? Consciência infinita de bem-aventurança. Não é? É a fonte, né, da própria ideia de existência, da própria ideia de consciência, consciência de nós mesmos, né? E de felicidade, de alegria, de contentamento. Né? É aí que está, né, a nossa fonte da concreta percepção de existência. O que acontece? Esse amigo diz, mas se é assim, né, os bonequinhos da criança, eles são, na verdade, ela mesma e tudo mais. São ela mesma, mas assim, no concreto jogo da brincadeira, eles são distintos. Eles são distintos. E eles têm ações diferentes, eles têm escolhas diferentes. No concreto da experiência da brincadeira, eles são múltiplos. Ah, mas nós sabemos que é ela, a criança, que está movimentando. Mas aí nós abstraímos a brincadeira. Acabou a brincadeira. Voltamos aqui, guardamos os bonecos e pensamos, é verdade. Mas enquanto a brincadeira existe, o que existe são multiplicidades, são diversidades, são novas mentes, são conflitos, não é? E são escolhas. Então, assim, Sri Ramana Maharshi, grande sábio, né, do século XX, dizia isso. O pensamento da não dualidade, ele é uma ideia filosófica, mas na prática concreta da vida, nós todos estamos agindo em dualidade sempre. Estamos aqui conversando em dualidade, ok? Estamos nos relacionando entre aquilo que cremos ser e aquilo que somos. Objetivamente aqui, no nosso empírico relacionamento, né, dos fulanos, ciclanos e beltranos. Essas coisas estão conectadas. Então, assim, nós podemos separar nosso discernimento e entender a condição geral, a condição subjacente, mas isso não nos faz negar o concreto da vida. Aquela coisa, né? Eu já falei sobre isso outras vezes aqui, fiz vídeos inclusive só sobre isso, né? Do filme, você pega assim um filme, né? O personagem, né? Lá, o Poderoso Chefão, eu gosto bastante, sempre cito aqui. É um filme que muitas pessoas gostam, né? Então você tem lá o personagem lá do Michael Corleone. Se você chega para o personagem do Michael Corleone, o personagem, ok? Presta atenção. O personagem do Michael Corleone.
Ele é casado lá com a esposa dele, tem o irmão dele, os irmãos, o pai, a máfia, a situação toda. Aquelas circunstâncias da vida dele, ele tem escolhas ali. Ele vai participar do assassinato lá do Solosso, ele vai se casar com aquela moça italiana que ele conheceu ali na beira da estrada, ele volta para a América e pega os negócios da família, ele se casa com a Kay, ele manda matar o irmão. Escolhas que ele faz. Essas escolhas são do personagem Michael Corleone, que é um personagem da ficção. Elas não são escolhas do ator Al Pacino. Elas são escolhas do personagem. Se você coloca o Al Pacino na história, não tem mais Michael Corleone. Para o Michael Corleone, não existe alguém chamado Al Pacino. Não existe alguém chamado Mario Puzo, o criador da história. Não existe um Francis Ford Coppola. Para o personagem Michael Corleone, o universo de existência dele, tudo aquilo ali é real. Aí alguém vai dizer assim, pô, tudo bem, mas ele é um personagem, não existe essa história. Como não existe? Você não assistiu o filme? É totalmente existente. Para você assistir o filme O Poderoso Chefão, você tem que viajar na existência daqueles personagens. Você sofre, se envolve, se conecta, se emociona, porque você em algum momento entra na fantasia da existência de tudo aquilo. Então aquilo tem uma dimensão da realidade. Então o Advaita Vedanta trata, por exemplo, de dimensões da realidade. Tem a realidade do estado de vigília, tem a realidade do mundo dos sonhos, tem a realidade do momento que dormimos e que não temos sonhos. É tudo realidade. Então aqui nós temos instâncias da realidade. Então enquanto estamos aqui, eu sou o Marcelo. Eu tenho minhas ações, eu tenho minhas escolhas. Ah, mas tudo isso, na verdade, é a expressão do ser em você. Ok. É um pensamento que eu posso ter. Mas no campo concreto, eu não vou deixar de fazer nada em relação ao que eu tenho que fazer por causa disso. Então, são esses dois pensamentos que nós podemos ter continuadamente. Se todas as coisas que eu estou fazendo, inclusive tendo esses pensamentos, são pensamentos do ser, isso é aqui nesse campo empírico uma abstração. Então eu não posso me fiar nisso para nada. Eu posso ter isso como uma maneira de meditar sobre a inexistência desse pequeno eu, que eu sei que é transitório. Eu sei que é transitório. Então, a respeito desses assuntos, né, eles nos servem como meditação sobre a transitoriedade da nossa vida nesse mundo. E como temos uma intuição de que somos mais do que isso, esses pensamentos nos levam a meditar sobre o que seria isso. Qual é a utilidade disso? Alguém pode perguntar. A utilidade disso é sermos menos apegados às coisas desse mundo. Mas isso não deve nos transformar, e não vai nos transformar, em alheios às coisas desse mundo. Ok? Aquelas pessoas que dizem assim, não precisa fazer nada, você já alcançou porque você é. Um bando de gente que não entendeu nada. Desculpe. Um monte de gente que não entendeu nada. Os grandes santos, os grandes mestres, os professores do caminho da não-dualidade eram ascetas. Ok? Então, quem prega isso, fala muito isso assim, eu sou o Brahma, você vai ver a pessoa tá lá toda encalacradinha com os boletos dela e provavelmente cobrando por saque-sangue via Pix. Tá bom? Então, não é isso. É para meditar a respeito dessas coisas como um auxílio para sermos mais espirituais nesta vida. Sri Ramakrishna dizia, vale muito essa coisa de dizer eu sou Brahma, sou Shiva, sou Shiva. Enquanto você está todo preso, né, nesse mundo, melhor você dizer que você é filho de Deus, melhor você dizer que você é servo de Deus, melhor você se comportar com alguém que vai iluminando o seu ego, né? E assim, gradativamente, você vai de fato se tornando, né, muito liberado das coisas do ego, mas sem artificialidade, ok? Então, se nós somos um bonequinho nas mãos da criança divina, de Deus, vamos pensar nisso assim como uma bonita imagem da nossa existência eterna, para além da brincadeira, porque estamos todos nessa criança divina.
ok? Mas enquanto estamos aqui, não venhamos a ficar pensando muito nisso, porque isso só vai nos prejudicar, ok? Diante da finitude das coisas, dos tempos de grande provação, das catástrofes e tristezas que vemos no mundo, podemos remeter a esse pensamento e falar assim, não, existe algo por detrás disso. E enquanto estamos descascando as batatas para colocar para cozinhar, para fazer o almoço das crianças, nos concentremos na temperatura da panela. Ok? Mais ou menos isso. Muito bem. Vamos ver se temos tempo. Temos tempo. Pergunta. Marcelo, gostaria que você pudesse nos esclarecer melhor sobre as diferenças entre o Advaita Vedanta tradicional e o Neo Vedanta. Muito bem. Advaita Vedanta, não dualidade. Advaita significa não dois, né? É uma escola do Vedanta. O que é Vedanta? Vedanta é o conhecimento dos Upanishads, a parte filosófica dos Vedas, os 4 Vedas, né? Os livros sagrados da antiga cultura da Índia. Possuíam todos eles uma parte ritualística, uma parte sobre a arquitetura do templo, sobre os rituais, sobre magismos, pactuações, comportamentos. E por detrás dessa estrutura da religião exterior, você tinha uma parte interna, chamada os Upanishads, que era o conteúdo do entendimento dos sábios, dos rishis, dos videntes, contemplativos e ascetas, que traziam entendimento sobre Brahman, o Ser Supremo. Então, os Upanishads são estudados e deles sai um comentário sobre esses Upanishads, os Brahma Sutras, ou seja, os versículos, versos, provérbios sobre este Brahman tratado dos Upanishads. E você tem um livro que está dentro de uma estrutura mitológica, de uma estrutura épica, que é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, que é um fragmento de um épico muito grande chamado Mahabharata, que é uma espécie de síntese dentro dessa estrutura purânica, dessa estrutura fabulada, dessa estrutura com símbolos, com heróis, com histórias, com metáforas dos Upanishads e dos Brahma Sutras. Ou seja, é como se o conhecimento dos Upanishads estivesse, de certa maneira, condensado, não é? Nos 18 capítulos do Bhagavad Gita, nos seus, né, versos. No diálogo entre Sri Krishna e Arjuna, você tem ali o desenvolvimento das ideias dos Upanishads, dos Brahma Sutras. Então, o que acontece? O conhecimento, estudo, reflexão, meditação sobre os Upanishads, sobre os Brahma Sutras e sobre o Bhagavad Gita foi chamado de Vedanta, ou seja, a parte final do conhecimento védico, a parte mais importante, a parte mais condensada. Digamos assim, a grande pérola do conhecimento dos Vedas é o conhecimento dos Upanishads, do Brahma Sutras e do Bhagavad Gita. Vedanta. Só que você tem interpretações diferentes desse Vedanta. Desse compêndio de conhecimento Upanishad, Brahma Sutras e Bhagavad Gita, você tem leituras. Então você tem uma leitura que olhou tudo isso e falou: Brahman é a única coisa que existe. Todo o resto é uma projeção dele. Então só existe um Brahman. Isso é o Advaita. Aí você teve uma outra percepção que falou assim: é verdade, em essência você só tem esse ser, mas esse ser se desdobra, se projeta, e essa projeção acaba sendo dele mesmo, nele mesmo, uma segunda coisa. Então, em essência é um só, Advaita, mas tem qualidades e qualificações e variações dentro desta unidade. Então é uma não dualidade com qualificações. Uma outra escola do Vedanta. Você tem uma outra visão dos Upanishads, dos Brahma Sutras, do Bhagavad Gita, que vai dizer assim:
tem esse ser que é gerador de tudo, mas o que ele gerou dele mesmo acabou se tornando uma outra coisa. Então essa outra coisa já não é mais ele. Advém dele, depende dele, mas é outra coisa. Então temos dois, sim. Temos o Supremo Brahman e tudo aquilo que ele gerou da sua própria vontade nele, mas que é a parte dele. E aí temos o Dvaita Vedanta, dualidade de interpretação do Vedanta. E nós temos variações dessas escolas. Não é verdade? Aqui, por exemplo, neste livro, nós temos aqui, né? Livro do Swami Tapasyananda, as escolas Bhakti do Vedanta, as escolas que são devocionais do Vedanta. Então ele faz aqui uma explanação sobre os professores das escolas devocionais: Ramanuja, Nirbarka, Madhva, Vallabha e Chaitanya. E poderíamos dizer, por que não, Sri Ramakrishna. Então nós temos aqui que ele separou essas escolas aqui justamente para destacar do Advaita Vedanta de Sri Shankaracharya. Então, este professor, esse monge, grande professor da escola do Vedanta, da escola de Ramakrishna, fez uma explanação a respeito dessas escolas devocionais, sobretudo devocionais. Aí nós vemos que temos o Ramanuja, que é o professor da escola do Vishistadvaita Vedanta. Aqui, por exemplo, um outro livro, olha, que eu já falei sobre ele aqui, Deus na filosofia medieval da Índia, um estudo sobre Shankara, aí ele está unindo a Advaita, ok? Ramanuja, Madhva, Nirbarka e Vallabha. Não fala aqui de Chaitanya, mas vai falar sobre esses. O que esse estudo está dizendo aqui? Que as escolas do Vedanta falam sobre Deus, Brahma, de maneiras variadas. Então o que acontece? Quando nós temos então o Advaita clássico, que esse amigo perguntou aqui, nós temos o ensino que foi consagrado por Shankara, de que na verdade Brahman, né, o que existe, tudo é sua projeção. O que é então o Neo-Vedanta? Esse amigo pergunta. Neo-Vedanta foi a apresentação no Ocidente de uma combinação dessas escolas. Com ênfase, e muitas vezes, no apontamento do Advaita, como se o Advaita fosse uma espécie de plano superior do Vedanta e as outras escolas fossem degraus inferiores. Swami Vivekananda, grande discípulo de Sri Ramakrishna, era um defensor dessa maneira de expor. Ele expôs isso claramente. O Advaita é muito sublime, mas ele é difícil. Mais fácil é o Vishistadvaita. E mais fácil ainda, como porta de entrada, é o Dvaita, a dualidade. Então, assim, religiões dualistas, né? Nós temos o zoroastrismo, nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo. As religiões abrâmicas, elas são, né, dualistas. Deus, o universo, os seres. Condição eterna. São separados. Não é? Você tem muitas maneiras de compreender isso, evidentemente, né? Imanência de Deus, né? Aspecto apofático de Deus, incapacidade de descrevê-lo e tudo mais, percepção de Deus na vida e ao mesmo tempo dificuldade de vê-lo, Deus em nós, tudo isso, muitas linguagens, muitas possibilidades, mas existe esse fundamento básico, né? A Ahura Mazda do mazdeísmo, né? É Deus, né? E tem o mundo, os seres, o bem e o mal, dualidade, né? Então, o que dizia Swami Vivekananda? É mais fácil essa relação. Você compreende Deus lá, você aqui, tem o bem, tem o mal, tem o mundo, tem a morte, tem o pós-mundo. Muitas instâncias. Existem outras maneiras mais sutis de perceber isso que eu vou dizer assim, poxa, mas como pode existir uma realidade alheia a Deus? Né? Tudo deve estar mais ou menos em Deus, então, mas ao mesmo tempo temos uma dualidade objetiva. Então, é a combinação que o Vishistadvaita faz, né? De verdade, em essência, como se disséssemos, né? Somos todos átomos. Somos todos átomos.
Mas ainda assim existe o rinoceronte, existe o gatinho, existe o homem, existe o prédio, é tudo átomo, mas a gente não diferencia. Então, essa é uma outra percepção. E existe o Advaita que está dizendo assim: existe uma multiplicidade de coisas aí, mas tudo isso que é múltiplo desaparece, e aparece, desaparece. Não é, em essência concreta, real. Real mesmo é o que é subjacente a tudo isso, que sempre existe. É a tela na qual essas coisas todas se manifestam. Então, o que nós vemos aqui? A percepção disso, não é? É que as escolas do Vedanta, elas são ênfases, elas são olhares. De certa maneira, elas concordam. E elas divergem naquilo que elas preferem acentuar. Então, o Advaita Vedanta é uma escola do Vedanta. O tal novo Vedanta, ou Neo-Vedanta, não é na verdade um Neo-Vedanta, não é uma nova forma do Vedanta. É uma forma diferente de apresentar o Vedanta para o mundo ocidental, sobretudo, que está dizendo o seguinte: podemos pegar elementos das escolas do Vedanta e combinar uma explicação. Isso se tornou primeiramente consagrado com o trabalho de Swami Vivekananda no Ocidente. Quando ele veio ao Ocidente, né, no limiar ali do século XIX, para o início do século XX, né, que famoso, né, Congresso das Religiões, né, em Chicago. Ele apresenta então a perspectiva do Vedanta. Ele apresenta o quê? Uma síntese. Por quê? Porque o seu professor espiritual, o seu guru, Sri Ramakrishna Paramahansa, vivia e ensinava essa complexidade dos Vedantas. Ele dizia muito claramente: Deus é com forma e Deus é sem forma. Ele não dizia Deus é Nirguna. Ele dizia Deus é Nirguna e Deus é Saguna. Só Deus sabe quem ele é. Falava de uma imersão total na mãe e falava da mãe. Ok? Então falava de percepções como um todo. Então o ensino de Sri Ramakrishna já é uma combinação dos Vedantas. Swami Vivekananda, que conheceu Sri Ramakrishna com uma mentalidade extremamente monista, com uma mentalidade extremamente advaita, teve muitas dificuldades para assimilar a devoção de Sri Ramakrishna, o apego de Sri Ramakrishna na ideia dual da relação amado-amante. Swami Vivekananda labutou com a ideia do avatar. Tudo isso ele foi assimilando aos poucos e manteve um pouco do seu temperamento extremamente intelectual, né? Voltado para a percepção do Advaita, mas o seu processo de desenvolvimento espiritual e trabalho concreto que deu ao mundo foi dizer o quê? As vias, não só não dualidade, dualidade com qualificações, mas as maneiras como você se porta perante o mundo. Se você é mais devocional, se você é mais intelectual, se você é mais ativo, se você é mais contemplativo, todos esses meios são meios para se alcançar a realidade. Então, Sri Ramakrishna dizia: você entra pela casa, pela porta da frente, mas você pode entrar pela janela, você pode entrar pela chaminé, você pode entrar pelo porão, você pode... O importante é que você entre. Então, o que isso significava dizer? Que existem muitas maneiras de realizar Deus. Sri Ramakrishna dizia: todas as religiões são verdadeiras, o que importa é você ser sincero. Ele não estava aqui dizendo que todas as filosofias, teologias eram iguais, que os resultados eram iguais. Não, ele estava querendo dizer que, na essência da ideia religiosa, existe a percepção de que esse mundo não é o nosso objetivo, que nós somos mais do que isso, não é? E que nós somos eternos, advimos de algo que retornamos. Essas percepções estão em todas as religiões e podem ser assimiladas concretamente, como experiência, pelo indivíduo sincero que caminha na trilha de qualquer tradição e prática. Então, quais são os grandes nomes do Neo-Vedanta? Nós temos Swami Vivekananda e a escola de Sri Ramakrishna. Podemos dizer que abriram esse caminho. Nós temos o trabalho de Paramahansa Yogananda, muito importante. Temos o trabalho de Swami Sivananda Sarasvati, grande professor, não é?
Conhecimento do mundo de Sri Ramana Maharishi, embora Sri Ramana Maharishi, você vai perceber, né, mais claramente voltado para as ideias do Advaita, mas a sua a sua pregação concreta era justamente disso, né? O nível de imersão que você tem sincera dentro da auto-inquisição vai levar você à devoção, discernimento, ação, meditação. Tudo está combinado, não é? Você tem essa escola, né, dos professores, né, de um aparente Advaita mais radical, né, Nisargadatta Maharaj, né, Siddhartha Maharaj, Ranjit Maharaj, essas personalidades que falam muito sobre a ideia do apagar da personalidade do mundo e apenas Brahman e tudo mais, apenas esse eu, né, que vão enfatizar mais essa percepção. Mas todos eles estavam inseridos em um contexto claro de linhagem de professores espirituais que concretamente estabelece o princípio da devoção. Né? Você não consegue se vincular a um mestre espiritual ou um guru se você não vê Deus nele, se você não o adora, de certa maneira. Então, é isso. Né? O novo Vedanta ele é uma maneira mais ampla de se apresentar o conhecimento mais abrangente de Vedanta. Enquanto o Advaita Vedanta é uma escola particular, né? que vai que não vai desprezar a devoção, não vai desprezar a meditação, não vai desprezar a ação. É um entendimento errado. Shankara foi compositor de hinos devocionais, fundador de templos e tudo mais. Né? Adore Govinda, é o que você precisa fazer. Disse Sri Shankara, né? Tantos hinos a Durga e tudo mais. Mas qual era o ponto do Advaita, consagrado por Shankara e tantos outros professores? Que na essência que existe mesmo é Brahma. Então essa é a ênfase do Advaita Vedanta. Outras escolas vão enfatizar mais outras coisas, né? Mas é isso. Essa é a distinção. Tá bom, meus amigos? Então ficamos por aqui nesse vídeo hoje de questões mais vedânticas. E no próximo vídeo, novas questões, outras questões trazidas pelos amigos. Um grande abraço a todos. No amor de Cristo.